Oi galera! Hoje eu vou ensinar vocês a como escrever a conclusão estilo Enem, que é a conclusão de proposta de intervenção. Se você não sabe como faz, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, gente, hoje eu vou ensinar para vocês, então, essa conclusão, né, que é clássica do Enem, que é a conclusão que o Enem cobra. Então, se você vai fazer Enem, preste muita atenção, porque você só tem essa opção para fazer na conclusão, tudo bem? Bom, a conclusão estilo Enem é estilo proposta de intervenção. Primeiro, vamos entender o que é proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma conclusão que você irá propor soluções para o problema, ou então para os problemas que você apresentou ao longo do texto. Então, o primeiro ponto é, sim, na redação estilo Enem, você deve apresentar alguns problemas ao longo do desenvolvimento para que no final, né, você consiga solucioná-los. E aí, o primeiro ponto é... Tá, Gisele, mas assim, não tô entendendo muito bem. Eu tenho que fazer conclusão do Enem só no final? Conclusão é só no final, sempre no final? Não, ela não é só no final. Então, olha só, o Enem ele te dá a liberdade de você apresentar soluções, ou seja, colocar trechos da conclusão ao longo do texto. Então, por exemplo, se você já quer apresentar na sua introdução alguma solução específica, você pode fazer. Ou então, se você quiser fazer no seu desenvolvimento alguma solução específica, né, apresentar o problema e já apresentar uma solução, também pode. Mas, eu particularmente gosto de ensinar que você faça a proposta de intervenção só no final do seu texto. Por quê? A conclusão, né, ela é o parágrafo destinado ao último parágrafo do texto dissertativo argumentativo, então ficaria ideal que você fizesse a proposta de intervenção somente no último parágrafo. Por que eu gosto de ensinar assim? Porque na introdução eu já ensino uma estrutura específica, no desenvolvimento eu já ensino uma estrutura específica, e essa estrutura, ela não possui indícios de proposta de intervenção. Então, eu particularmente não gosto de ensinar assim, até porque aqui você vai ter um parágrafo só para isso. Então, geralmente, eu ensino proposta de intervenção só no último parágrafo, tudo bem? Então, vamos continuar. A proposta de intervenção, no estilo Enem, ela tem que ter 5 elementos obrigatórios. Vamos ver quais são os elementos obrigatórios. Você precisa de um agente, você precisa de uma ação, você precisa de um meio/modo, você precisa de uma finalidade e você precisa, vou até colocar aqui em destaque, do detalhamento, tudo bem? Então, esses são os 5 elementos obrigatórios, viu, galera? Não é opcional, não. Você tem que colocar os 5 elementos para conseguir, sim, uma nota ideal aqui nessa conclusão. Perfeito? Vamos entender agora o que é, né? O que eu tô querendo dizer com esses elementos. Então, olha só, vamos compreender. O agente é quem vai fazer essa proposta. Então, como assim? Você vai ter um problema que você apresentou ao longo do texto e nesse momento você vai tentar resolver esse problema. Para resolver esse problema, você vai criar uma proposta de intervenção. O primeiro elemento é quem vai fazer essa proposta de intervenção, quem que vai resolver esse problema. E aí, nesse momento, eu te indico que você coloque órgãos governamentais. Por exemplo, ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Defesa, enfim, temos vários ministérios. Ou então eu te aconselho que você coloque, você pode também colocar a família, né? A família é sim um órgão de peso, um órgão que pode sim facilitar a resolução, né, de alguns problemas específicos. Te indico também escola. Escola a gente sabe que é a base do problema, a gente sabe que é a base, não do problema na verdade, volta aqui. A escola, ela pode sim, em muitos momentos, resolver muitos problemas, né? Até porque a escola é a base, as crianças começam lá, as crianças passam muito tempo nas escolas, então as escolas, a escola ou a Secretaria Educacional, enfim, ou o Ministério da Educação pode ser um ótimo agente em diversos temas. Então, nesse momento, eu te indico que você coloque algum órgão de peso, algum órgão específico, né? E lembre-se que sempre esse órgão é direcionado ao problema que você está apresentando. Então, por exemplo, eu não vou colocar o Ministério da Educação para resolver um problema da saúde, né, gente? Não orna, não combina. Então, tem que ser um órgão que combine com aquele problema que você vai resolver, tudo bem? Então, esse que é o seu agente, é quem vai fazer aquela proposta. Depois a gente vai para a ação.
A ação é o que deve ser feito. Tá, mas o que deve ser feito para resolver esse problema? Eu tenho que fiscalizar as escolas, eu tenho que fazer campanhas, né? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que criar uma lei? Enfim, então o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Então é o que deve ser feito. E aqui, né, preste muita atenção. Aqui a dica que eu te dou na ação é que você sempre comece com verbos no imperativo, por exemplo, o verbo dever. Fica muito interessante que você coloque assim, por exemplo, vamos pensar nesse conjuntinho. O Ministério da Educação deve fiscalizar as escolas, por exemplo. Ou então, o governo deve fazer campanhas. Por que essa questão do verbo no imperativo? O verbo no imperativo é aquele que te dá uma ordem, ok? Eu quero que você faça isso, né? Eu estou te dando uma ordem. E nesse momento, na proposta de intervenção, é isso que a banca espera. Você vai criar uma proposta com uma solução e que você dê uma ordem. Eu quero que aconteça isso para resolver o meu problema. Então, quando você coloca um verbo no imperativo, ele transmite essa ideia de maneira muito mais clara, ok? Feito isso, aqui a sua ação vai estar perfeita. Depois nós vamos para o terceiro elemento, que é o meio/modo. O que é o meio/modo? Aqui seria como que isso deve ser feito. Então, olha só, eu tenho uma pessoa que vai resolver meu problema, que é o meu agente. Eu tenho o que deve ser feito, que é a minha ação. E aqui a gente chega no momento de como, a maneira, né? Como deverá ser feita essa proposta. Então, por exemplo, o governo é meu agente, deve fazer campanhas, ele vai fazer campanhas. Tá, mas como que ele vai fazer campanhas? A gente tem diversas formas de fazer campanhas. Mas aí, como eu quero atingir um público maior, eu vou colocar que ele deve fazer campanhas por meio da mídia. Então, meio/modo é como isso deve ser feito. É por meio da mídia? É por meio de palestras? É por meio da participação de pais? Enfim, como que isso deve ser feito, como que isso deve ser resolvido. Aqui é o meu meio/modo. E aí a dica que eu te dou é que você comece com duas palavrinhas-chave, né, que indicam sim, de certa forma, esse meio, que é a palavrinha por meio de ou por intermédio de. Aí você vai falar, Gisele, mas assim, eu não posso usar através fica muito mais bonito. Olha só, através diminui um pouco as linhas, né? Eu sei que vocês precisam de linhas nesse momento. Mas não! Você não vai utilizar através, porque através você só utiliza quando tem um obstáculo. Por exemplo, através da janela eu consigo te ver. Entendeu? Já usou essa cantada? Ai, muito feia, né? Acho que não ia rolar. Mas tudo bem. Entendeu? Através, você só vai utilizar quando tem um obstáculo entre eu e você. Aqui nesse momento, de certa forma, tem um obstáculo entre eu e você. Eu até poderia utilizar aqui um através, mas na redação não tem obstáculo. Então aqui eu te indico que você utilize a palavra por meio de ou por intermédio de. Assim fica muito mais claro para o corretor, né, do Enem identificar que aquele momento vai ser o seu meio/modo. Então, por meio de campanhas, por intermédio de fiscalizações, por meio de uma lei, enfim. Então, aqui quando você utiliza essa palavra, fica muito mais fácil para ele compreender, tudo bem? Feito isso, nós vamos para a finalidade. Estamos aqui no nosso penúltimo elemento.